12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Por Jordan B. Peterson. Altabooks Editora. Canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo. É possível através de Pix. R$1 que seja faz toda a diferença. Também pelo Apoia-se, que é um apoio mensal. Também pela compra de livros via Amazon e inclusive pelo próprio YouTube. É possível. Embaixo há botão em que a gente pode ofertar quantias também estipuladas pelo YouTube ao canal, enfim, para ajudar na manutenção do meu trabalho. Agradeço a presença, o curtir o vídeo, compartilhá-lo, inscrevam-se no canal. Isso tudo também é muito importante para o crescimento dos conteúdos que aqui são oferecidos e da possibilidade do seu alcance. Enfim, muito obrigada pela presença. Finalmente, última regra. 12ª regra. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Os cães também, ok? Vou começar este capítulo declarando abertamente que tenho um cão de raça esquimó americano, que é uma das muitas variações da família dos Spitz. Eles eram conhecidos como Spitzes alemães até que a Primeira Guerra Mundial inviabilizou a admissão de que qualquer coisa boa pudesse vir da Alemanha. Os esquimós americanos estão entre os cães mais bonitos, com um focinho pontudo típico de lobos, orelhas erguidas, um pelo longo e espesso e uma cauda enrolada. Eles também são muito inteligentes. Nosso cão, Sico, que significa gelo em uma língua inuit, de acordo com a minha filha, que escolheu o nome, aprende comandos muito rapidamente e consegue fazer isso até hoje, mesmo já estando velhinho. Ensinei um truque novo para ele recentemente, quando fez 13 anos. Ele já sabia dar a pata e equilibrar um biscoito no nariz. Eu o ensinei a fazer os dois ao mesmo tempo. No entanto, não ficou muito claro se ele gosta disso. Compramos o Sico para minha filha, Micaíla, quando ela estava com uns 10 anos. Ele era lindinho demais. Nariz e orelhas pequeninos, carinha redonda, olhos grandes, movimentos atrapalhados. Essas características criam um comportamento protetor automático por parte dos seres humanos, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Certamente foi o caso com Micaíla, que já tinha sob seus cuidados dragões barbudos, gecos, pitons reais, camaleões, iguanas e um coelho gigante de Flanders de 9 quilos e cerca de 80 centímetros de comprimento, que roía quase tudo em casa e fugia com frequência, para a grande consternação daqueles que observavam aquele coelho imenso passando pelo meio dos seus jardins. Ela possuía todos esses animais porque era alérgica aos pets mais tradicionais, com exceção de Sico, que tem a vantagem de ser hipoalergênico. Sico acumulou 50 apelidos, nós contamos, que variavam muito na carga emocional e refletiam tanto nossa afeição quanto nossa frustração ocasional por causa de seus hábitos desagradáveis. Scundog provavelmente era meu favorito, mas também gostava muito de Ratund, Furball e Suckdog. As crianças usavam bastante Sneak e Squeak, às vezes adicionando um O ao final. Mas também o chamavam de Snooky, Ugdog, Snarfalópagos. Snorb é o apelido que a Micaíla usa no momento. Ela o chama assim para o cumprimentar após uma longa ausência. Para um efeito completo, deve ser pronunciado com uma tonalidade alta e voz de surpresa. O Sico também tem a própria hashtag no Instagram. #JudgmentalSico. Estou descrevendo meu cão em vez de escrever diretamente sobre gatos, porque não quero entrar em conflito com um fenômeno conhecido como identidade social, descoberto pelo psicólogo social Henry Tajfel. Tajfel reuniu os participantes de sua pesquisa em seu laboratório e os posicionou diante de uma tela que piscava a imagem de vários pontos.
Pediu aos participantes que adivinhassem quantos pontos havia. Então, classificou-os como subestimadores versus superestimadores e precisos versus imprecisos, e colocou-os em grupos de acordo com seus desempenhos. Em seguida, pediu que dividissem dinheiro entre os membros de seus grupos. Tajfel descobriu que os participantes demonstravam uma preferência significativa pelos participantes do próprio grupo, rejeitavam uma estratégia de distribuição igualitária e recompensavam desproporcionalmente aqueles com quem passavam a se identificar. Outras pesquisas classificaram as pessoas em grupos diferentes usando estratégias ainda mais arbitrárias, como cara ou coroa. Não fez diferença. Mesmo quando os participantes eram informados sobre a maneira como os grupos eram formados, ainda favoreciam os membros de seus próprios grupos pessoais. Os estudos de Tajfel demonstraram duas coisas. A primeira, que as pessoas são sociais. A segunda, que as pessoas são antissociais. As pessoas são sociais porque gostam dos membros do próprio grupo. E são antissociais porque não gostam dos de outros. O porquê exatamente tem sido objeto de um debate contínuo. Penso que pode ser uma solução para um problema complexo de otimização. Problemas assim surgem, por exemplo, quando dois ou mais fatores são importantes, mas não podem ser maximizados sem diminuir os outros. Um problema desse tipo surge, por exemplo, por causa da antipatia entre a cooperação e a competição, ambas social e psicologicamente desejáveis. A cooperação serve para a segurança, proteção e companheirismo. A competição serve para o crescimento pessoal e para o status. No entanto, se determinado grupo é pequeno demais, não tem poder ou prestígio e não consegue se defender de outros. Como consequência, ser um membro desse grupo não terá muita utilidade. Porém, se o grupo for grande demais, a probabilidade de ascender ao topo, ou quase, diminui. Então fica muito difícil prosperar. Talvez as pessoas se identifiquem com os grupos determinados pelo acaso do cara e coroa, porque querem, em um nível profundo, organizar e proteger a si mesmas, e ainda ter alguma probabilidade razoável de subir na hierarquia de dominância. Assim, elas favorecem o próprio grupo porque, ao fazê-lo, ajudam-no a prosperar. E ascender em algo que fracassa não é uma boa estratégia. De qualquer forma, é por causa da descoberta de Tajfel sobre a identidade social que comecei este capítulo sobre gatos, fazendo uma descrição sobre meu cão. De outro modo, a simples menção de um gato no título seria suficiente para que muitas pessoas que preferem cães se voltassem contra mim só porque não os incluí no grupo de criaturas que devem ser acariciadas. Uma vez que também gosto de cães, não há motivo para sofrer tal destino. Então, se você gosta de acariciar cães quando encontra um na rua, não se sinta na obrigação de me odiar. Fique tranquilo. Com certeza é uma ação que aprovo. Também quero me desculpar com todas as pessoas que preferem os gatos, que podem ter se sentido desprezadas agora, porque esperavam uma história de gatos, mas tiveram que ler todo esse texto a respeito de cães. Talvez elas fiquem satisfeitas por uma certa garantia de que os gatos ilustram melhor a ideia que quero passar e de que ainda vou falar sobre eles. Porém, vamos falar de outras coisas primeiro. Os sofrimentos e as limitações do ser. A ideia de que a vida é sofrimento é um princípio, de uma forma ou de outra, em todas as doutrinas religiosas predominantes, como já debatemos. Os budistas declaram isso abertamente. Os cristãos o representam com a cruz. Os judeus homenageiam o sofrimento suportado ao longo dos séculos. Esse tipo de pensamento caracteriza os grandes credos de uma forma universal, porque os seres humanos são intrinsecamente frágeis. Podemos nos machucar e até quebrar, tanto física quanto emocionalmente, e estamos todos sujeitos à degradação do envelhecimento e da perda. Esse é um conjunto de fatos deprimente, e faz sentido imaginar como podemos ter alguma esperança de prosperarmos e sermos felizes, ou até mesmo querermos existir, às vezes, em tais condições.
Conversei recentemente com uma cliente cujo marido havia se engajado em uma batalha bem-sucedida contra o câncer por um período agonizante de 5 anos. Os dois resistiram de forma notável e corajosa todo esse tempo. No entanto, ele acabou sendo vítima da pavorosa metástase e, como consequência, recebeu a notícia de que teria pouco tempo de vida. Talvez seja ainda pior ouvir notícias terríveis assim, quando ainda estamos no delicado estado de pós-recuperação, depois de superar uma má notícia. A tragédia, em um momento assim, parece ser particularmente injusta. É o tipo de coisa que pode tirar sua fé, até mesmo na esperança em si. Em geral, é suficiente para causar um verdadeiro trauma. Minha cliente e eu havíamos discutido várias questões, algumas filosóficas e abstratas e outras mais concretas. Compartilhei com ela alguns dos meus pensamentos sobre os porquês da vulnerabilidade humana. Quando meu filho, Julian, tinha cerca de 3 anos, era muito bonitinho. Hoje, 20 anos depois, ele ainda é bonitinho, um elogio que tenho certeza ele vai gostar de ler. Por causa dele, pensei muito sobre a fragilidade das crianças pequenas. Uma criança de 3 anos pode ser ferida com muita facilidade. Os cães podem mordê-la, os carros podem atropelá-la. Outras crianças malvadas podem empurrá-la. Ela pode ficar doente, o que eventualmente aconteceu. Julian tinha uma tendência a ter febres altas e sofrer com os delírios que elas provocam. Em diversas ocasiões, tive que levá-lo ao chuveiro comigo para baixar sua temperatura enquanto alucinava, ou até mesmo lutava comigo em seu estado febril. Há poucas coisas que tornam mais difícil aceitar as limitações fundamentais da existência humana do que um filho doente. Micaela, 1 ano e alguns meses mais velha do que Julian, também teve seus problemas. Quando ela estava com 2 anos, eu a erguia e a colocava sobre meus ombros para carregá-la por aí. As crianças gostam disso. Só que depois, quando a punha no chão novamente, ela se sentava e começava a chorar. Então, parei de fazer isso. Pareceu ser o fim do problema. Com uma pequena exceção. Minha esposa, Tammy, disse-me que havia algo de errado com o modo como Micaela andava. Eu não conseguia perceber. Tammy achou que talvez pudesse estar relacionado com a reação dela ao ser carregada nos meus ombros. Micaela era uma criança radiante e muito fácil de lidar. Um dia, quando tinha cerca de 14 meses, levei-a junto com seus avós e Tammy para o Cabo Cod, quando morávamos em Boston. Quando chegamos lá, Tammy e os pais dela foram caminhando na frente e fiquei com Micaela no carro. Estávamos nos bancos da frente. Ela estava deitada ao sol, balbuciando algumas palavras. Eu me aproximei para ouvir o que ela dizia. Feliz, 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 feliz. Ela era assim. Contudo, quando fez 6 anos, ela começou a ficar desanimada. Era difícil fazer com que se levantasse da cama pela manhã. Ela se vestia muito devagar. Quando caminhávamos para algum lugar, ficava para trás e reclamava que seus pés doíam e que seus sapatos estavam apertados. Compramos 10 pares diferentes para ela, mas não adiantou. Ela ia para a escola e mantinha a cabeça erguida, comportando-se como deveria, mas quando chegava em casa e via sua mãe, começava a chorar. Havíamos nos mudado recentemente de Boston para Toronto e atribuíamos essas alterações de comportamento ao estresse da mudança. Porém, não melhorava. Micaela começou a subir e descer as escadas vagarosamente, degrau a degrau. Ela começou a se movimentar como se fosse muito mais velha. Reclamava quando alguém segurava sua mão. Um dia, muito depois, ela me perguntou: Pai, quando brincávamos de este porquinho foi ao mercado com os dedinhos, quando eu era pequena, aquilo devia doer? Aprendemos algumas coisas tarde demais. Um médico da nossa clínica local nos disse: às vezes as crianças têm dores de crescimento e isso é normal.
mas você poderia considerar levá-la a um fisioterapeuta. Foi o que fizemos. O fisioterapeuta tentou mexer no calcanhar de Micaela. Ele não se moveu. Não era nada bom. Ele nos disse: sua filha tem artrite reumatoide juvenil. Não era o que queríamos ouvir. Não gostamos dele. Voltamos à clínica. E outro médico nos disse para levarmos Micaela ao hospital infantil. Ele adicionou: leve-a ao atendimento de emergência. Assim conseguirão que um reumatologista a veja rapidamente. Micaela tinha artrite. De fato. Aquele fisioterapeuta, o portador das más notícias, estava certo. Eram 37 articulações afetadas. Artrite poliarticular idiopática juvenil severa. AIJ. A causa? Desconhecida. O prognóstico? Substituição precoce de múltiplas articulações. Que tipo de Deus faria um mundo em que coisas assim acontecem? Ainda mais com uma garotinha inocente e feliz? É uma questão de importância absolutamente fundamental, tanto para os crentes quanto para os não crentes. É uma questão que foi tratada, assim como tantos outros assuntos difíceis, em Irmãos Karamazov, o grande romance de Dostoiévski que começamos a discutir na regra 7ª. Dostoiévski exprime suas dúvidas sobre a propriedade do ser através do personagem do Ivan, que, se você lembra, é o irmão articulado, bonito e sofisticado, e o maior adversário de Alyosha, o novício do monastério. Alyosha, o novício do monastério. Não é Deus que não aceito. Entenda isso, diz Ivan. Não aceito o mundo que ele criou, este mundo de Deus. E não posso concordar com ele. Ivan conta uma história a Alyosha sobre uma garotinha castigada pelos pais trancada em um banheiro externo durante uma noite congelante. Uma história que Dostoiévski havia pegado de um jornal da época. Ivan questiona. Você consegue ver aqueles dois tirando um cochilo enquanto sua filha chora a noite toda? Pense naquela garotinha, sem conseguir entender o que estava acontecendo, abatida, derramando pequeninas e dóceis lágrimas, suplicando ao bom Jesus que a tirasse daquele lugar horrível. Alyosha, se de alguma forma tivessem lhe prometido que o mundo poderia finalmente ter paz absoluta, com a única condição de que você torturasse uma criancinha até a morte, digamos, aquela garotinha que estava congelada no banheiro externo, você faria isso? Alyosha hesita por um minuto. Não faria, diz suavemente. Ele não faria o que Deus parece permitir livremente. Eu havia percebido algo de relevante nisso. Anos antes, sobre Julian, aos 3 anos. Lembra-se dele? Pensei, amo meu filho. Ele tem 3 anos, é bonitinho, pequenino e engraçadinho. Mas também tenho medo por ele, pois ele pode se machucar. Se tivesse o poder de mudar isso, o que eu faria? E continuei. Ele podia ter 6 metros de altura, em vez de 1. Assim, ninguém o conseguiria empurrar. Ele poderia ser feito de titânio, e não de carne e osso. Dessa forma, se um pestinha batesse com um brinquedo em sua cabeça, ele nem ligaria. Ele poderia ter um cérebro computadorizado. Mesmo se sofresse algum dano, suas partes poderiam ser imediatamente substituídas. Problema resolvido. Mas não. Nenhum problema resolvido. E não apenas porque isso tudo é impossível atualmente.
Fortalecer Julian artificialmente seria o mesmo que o destruir. Ele não teria mais o eu de um garotinho de 3 anos, mas o de um frio robô de aço. Isso não seria o Julian. Seria um monstro. Pude perceber através desses pensamentos que o que pode ser verdadeiramente amado em uma pessoa não pode ser separado de suas limitações. Júlio não seria pequenino, bonitinho e adorável se não fosse também suscetível a doenças, perda, dor e ansiedade. Uma vez que o amava muito, decidi que ele estava bom do jeito que estava, apesar de sua fragilidade. Com a minha filha foi mais difícil. À medida que sua doença progredia, comecei a levá-la de cavalinho, não nos meus ombros, quando saíamos para passear. Ela começou a tomar naproxeno e metotrexato via oral, sendo o segundo um agente poderoso de quimioterapia. Ela também tomou várias injeções de cortisol nos pulsos, ombros, tornozelos, cotovelos, joelhos, quadris, dedos das mãos e dos pés e nos tendões, todas com anestesia geral. Isso a ajudava temporariamente, mas sua piora ainda continuava. Um dia, Tammy levou Micaela ao zoológico e teve que a colocar em uma cadeira de rodas. Esse não foi um bom dia. A reumatologista dela sugeriu a prednisona, um corticosteroide usado há muito tempo para combater inflamações, mas há muitos efeitos colaterais, e um dos mais brandos é um inchaço severo na face. Não ficava claro se isso era melhor do que a própria artrite, pelo menos para uma garotinha. Felizmente, se é que é possível usar essa palavra, a reumatologista comentou sobre um remédio novo. Já havia sido usado, mas apenas em adultos. Dessa forma, Micaela se tornou a primeira criança canadense a receber etanercept, um remédio biológico, entre aspas, desenvolvido especificamente para doenças autoimunes. Acidentalmente, Tammy administrou 10 vezes mais do que a dose recomendada nas primeiras injeções. Puf! Micaela ficou boa. Algumas semanas após o passeio ao zoológico, ela estava a todo vapor, até jogando futebol. E Tammy passou o verão todo só lhe assistindo correr. Queríamos que Micaela tivesse o maior controle possível de sua vida. Ela sempre foi muito motivada por dinheiro. Um dia a encontramos do lado de fora da casa, cercada por seus livros de infância, vendendo-os aos que passavam. Uma noite sentei com ela e lhe disse que daria $50 canadenses se conseguisse aplicar a injeção em si mesma. Ela estava com 8 anos. Durante 30 minutos ela hesitou, segurando a agulha pertinho de sua coxa. Então a aplicou. Na vez seguinte paguei $20, mas lhe dei apenas 10 minutos. E depois $10 para 5 minutos. Ficamos nos $10 por um bom tempo. Foi um ótimo negócio. Depois de alguns anos, Micaela não teve mais nenhum sintoma da doença. A reumatologista sugeriu que começássemos a tirar sua medicação aos poucos. Algumas crianças deixam de sofrer de AIJ quando atingem a puberdade. Ninguém sabe o porquê. Ela passou a tomar metotrexato via comprimidos em vez de injetá-lo. As coisas ficaram boas durante 4 anos. Porém, um dia, o cotovelo dela começou a doer. Levamos ela de volta ao hospital. Você tem apenas uma articulação com artrite ativa, disse o reumatologista assistente. Não era apenas. 2 não são muito mais do que uma, mas uma é muito mais do que 0. Uma significava que ela não havia se curado de artrite, apesar do hiato.
Aquela notícia acabou com ela durante um mês. Porém, ela ainda continuou com as aulas de dança e seguiu jogando bola com os amigos na rua em frente de casa. Em setembro daquele ano, quando Micaela começava o segundo ano do ensino médio, a reumatologista tinha mais notícias desagradáveis. Uma ressonância magnética havia revelado a deterioração da articulação do quadril. Ela disse a Micaela: "Seu quadril terá de ser substituído antes de você fazer 30 anos." Será que o estrago já havia sido feito antes que o etanercept houvesse operado seu milagre? Não sabíamos. Eram notícias trágicas. Um dia, algumas semanas depois, Micaela estava jogando hóquei na escola. O quadril travou. Ela teve que se arrastar para fora da quadra. E começou a doer cada vez mais. A reumatologista disse: "Parece que parte do seu fêmur está morta. Você não vai precisar substituir o quadril quando fizer 30. Tem que ser agora." Enquanto estava com minha cliente e ela falava sobre a doença do marido que avançava, discutimos sobre a fragilidade da vida, a catástrofe da existência e o senso de niilismo provocado pelo espectro da morte. Comecei a expor meus pensamentos sobre meu filho. Ela questionava, como qualquer um em sua situação: "Por que meu marido? Por que eu? Por que isso tudo?" A minha percepção sobre a forte conexão entre a vulnerabilidade e o ser foi a melhor resposta que pude dar. Contei uma antiga história judaica que acredito ser parte dos comentários da Torá. Ela começa com uma pergunta, estruturada ao estilo de um koan budista. Imagine um ser que é onisciente, onipresente e onipotente. O que falta para um ser assim? A resposta? Limitação. Se você já é tudo e está em todos os lugares o tempo todo, não há mais aonde ir, nem nada mais a ser. Tudo o que poderia ser já é, e tudo o que poderia acontecer já aconteceu. E é por isso, continua a história, que Deus criou o homem. Sem limitações, não há história. Se não houver história, não há o ser. Essa ideia tem me ajudado a lidar com a terrível fragilidade do ser e ajudou minha cliente também. Não quero exagerar a importância disso. Não quero dizer que, de alguma forma, fica tudo certo. Ela ainda tinha que lidar com o marido que sofria de câncer, assim como eu ainda tinha que lidar com a terrível doença da minha filha. Porém, há algo a ser dito no sentido de reconhecer que a existência e a limitação são inerentemente ligadas. Abre aspas. 30 raios convergentes no centro têm uma roda, mas somente os vácuos entre os raios é que facultam seu movimento. O oleiro faz um vaso, manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá a utilidade. Paredes são massa com portas e janelas, mas somente o vácuo entre as massas lhes dá utilidade. Fecha aspas. Lao Tse, Tao Te Ching, o livro que revela Deus. Uma percepção como essa surgiu mais recentemente na cultura pop mundial durante a evolução do ícone cultural da DC Comics Super-Homem. Ele foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster. No início, ele podia mover carros, trens e até navios, podia correr mais rápido do que uma locomotiva, conseguia saltar sobre altos prédios com um único impulso. No entanto, ao se desenvolverem nas 4 décadas seguintes, os poderes do super-homem começaram a se expandir. No fim dos anos 60, ele podia voar mais rápido do que a luz. Ele tinha uma super audição e visão de raio-x. Soltava raios fulminantes pelos olhos. Podia congelar objetos e criar furacões com seu hálito. Movia planetas inteiros.
As explosões nucleares não o perturbavam, e se de alguma forma se machucasse, ele se regenerava instantaneamente. O super-homem se tornou invulnerável. Então algo estranho aconteceu. Ele ficou entediante. Quanto mais espetaculares suas habilidades ficavam, mais difícil era inventar coisas novas e interessantes para fazer. A DC deu um jeito nesse problema nos anos 40. O super-homem passou a ser vulnerável à radiação produzida pela kryptonita, um resquício de seu planeta natal. Mais tarde, mais de 2 dezenas de variantes surgiram. A kryptonita verde enfraquecia o super-homem. Se fosse em dose suficiente, poderia até matá-lo. A vermelha fazia com que se comportasse de maneira estranha. A verde-vermelha fazia ele sofrer mutação. Uma vez nasceu um terceiro olho em sua nuca. Outras técnicas foram necessárias para manter a história do super-homem cativante. Em 76, fizeram com que ele lutasse contra o Homem-Aranha. Foi o primeiro crossover dos super-heróis. Tendo de um lado a iniciante Marvel Comics de Stan Lee com seus personagens menos idealizados e do outro a DC, dona do Super-Homem e do Batman. Mas a Marvel teve que aumentar os poderes do Homem-Aranha para tornar o embate possível, e isso quebrou as regras do jogo. O Homem-Aranha é o que é porque tem os poderes de uma aranha. Se de repente ganha qualquer outro poder, ele deixa de ser o Homem-Aranha. O enredo cai por terra. Por volta dos anos 80, o super-homem estava sofrendo de Deus Ex Machina terminal, um termo em latim que significa Deus surgido da máquina. Na antiga dramaturgia greco-romana, o termo descrevia o resgate de um herói em perigo por um Deus todo-poderoso em uma aparição repentina e miraculosa. Até hoje, nas histórias mal escritas, qualquer personagem que esteja em problemas pode ser salvo, ou mesmo um enredo deficiente pode ser recuperado através de um toque de magia duvidosa ou qualquer outro toque em desconformidade com a expectativa lógica do leitor. Às vezes, a Marvel Comics, por exemplo, salva uma história deficiente exatamente dessa maneira. A Salva-Vidas, por exemplo, é uma personagem dos X-Men que consegue desenvolver qualquer tipo de poder necessário para salvar uma vida. É muito bom tê-la por perto. Não faltam outros exemplos na cultura popular. Por exemplo, no fim do livro A Dança da Morte, de Stephen King, alerta de spoiler, é Deus quem destrói os vilões na ficção. A 9ª temporada inteira, de 85 a 86, da série de televisão norte-americana Dallas, revelou-se mais tarde ser apenas um sonho. Os fãs não gostam dessas coisas, e com razão. Eles foram enganados. As pessoas que estão acompanhando uma história se dispõem a deixar de lado a crença desde que as limitações que tornam a história possível sejam coerentes e consistentes. Os escritores, de sua parte, concordam em se sujeitar às escolhas iniciais da trama. Quando eles trapaceiam, os fãs se irritam. Eles ficam com vontade de atirar o livro no fogo e de lançar um tijolo na TV. E foi esse o problema com o super-homem. Ele desenvolveu poderes tão extremos que poderia agir como Deus para se livrar de qualquer coisa, a qualquer momento. Como consequência, nos anos 80, a franquia quase acabou. O artista e escritor John Byrne conseguiu reformulá-la com sucesso ao reescrever o super-homem, mantendo sua biografia, mas tirando vários de seus novos poderes. Ele já não era capaz de erguer planetas, nem ignorar uma bomba H. Também passou a depender do Sol para garantir seus poderes, como um vampiro às avessas. Ele ganhou algumas limitações sensatas. Um super-herói capaz de qualquer coisa não é super-herói coisa alguma. Ele não é nada em específico, ou seja, é um nada. Não terá nada com que lutar. Então, não pode ser admirável. O ser plausível parece necessitar da limitação. Talvez porque o ser necessite do tornar-se.
além da mera existência estática. E tornar-se significa transformar-se em algo a mais, ou pelo menos em algo diferente. E isso só é possível para algo limitado. Bastante justo. Mas e o sofrimento causado por esses limites? Pode ser que os limites exigidos pelo ser sejam tão extremos que o projeto todo deva ser descartado. Dostoiévski expressa essa ideia muito claramente na voz do personagem protagonista de Notas do Submundo. Abre aspas. Veja, portanto, você pode dizer o que for sobre a história mundial. Qualquer coisa que a imaginação mais mórbida possa criar, isto é, com exceção de uma coisa. Não pode dizer que a história mundial é sensata. A palavra fica entalada na garganta. Fecha aspas. Mefistófeles, o personagem de Goethe, adversário do ser, anuncia explicitamente sua oposição à criação de Deus em Fausto, como já vimos. Anos depois, Goethe escreveu Fausto, parte segunda. Ele fez com que o diabo repetisse seu credo de uma forma levemente diferente, apenas para reforçar sua ideia, abre aspas. Foi-se ao puro nada, o passado e o vazio feitos um. De que servem nossos intermináveis e criativos labores, quando, num piscar de olhos, o esquecimento encerra o labor? Passado é. Como continuará esse enigma? Tão bom quanto se as coisas nunca tivessem se iniciado. Contudo, voltam novamente a existência possuir. Prefiro o vazio eterno. Fecha aspas. Qualquer um consegue entender essas palavras quando um sonho se desfaz, um casamento acaba ou algum familiar é atingido por uma doença devastadora. Como pode a realidade estar estruturada de forma tão insuportável? Como isso pode acontecer? Talvez, como os garotos de Columbine sugeriram, veja a regra sexta, fosse melhor nem mesmo existir. Talvez fosse ainda melhor se nem o ser existisse. Porém, as pessoas que chegam à primeira conclusão estão flertando com o suicídio, enquanto as que chegam à segunda flertam com algo ainda pior, algo verdadeiramente monstruoso. Elas estão se associando com a ideia de destruição total. Estão brincando com o genocídio. E ainda pior. Mesmo as regiões mais sombrias possuem cantos ainda mais escuros. E o mais terrível é que essas conclusões são compreensíveis, talvez até inevitáveis. Embora não seja inevitável as colocar em prática. O que uma pessoa sensata deve pensar, por exemplo, quando se depara com o sofrimento de uma criança? Não seria essa mesma pessoa sensata e compassiva que ocuparia sua mente com esses pensamentos? Como pode um Deus bom permitir que um mundo assim exista? Por mais lógicas, por mais compreensíveis que sejam, há um problema nessas conclusões. As ações tomadas com base nelas, talvez até os próprios pensamentos, inevitavelmente transformam uma situação ruim em ainda pior. Odiar a vida, desprezá-la, mesmo por causa da dor genuína que ela inflige, serve apenas para tornar a própria vida pior, insuportavelmente pior. Não há qualquer protesto genuíno nisso, nem bem algum nisso, mas apenas o desejo de produzir o sofrimento pelo sofrimento. Essa é a própria essência do mal. As pessoas que chegam a ter esse tipo de pensamento estão a um passo da desordem total. Às vezes só lhes faltam as ferramentas. Às vezes, assim como Stalin, elas estão com o dedo sobre o botão nuclear.
Haveria, porém, alguma outra alternativa coerente, considerando-se os horrores óbvios da existência? Será que o próprio ser, com seus mosquitos que transmitem a malária, crianças soldados e doenças neurológicas degenerativas, pode ser verdadeiramente justificado? Não sei se poderia ter formulado uma resposta adequada para essa pergunta no século XIX, antes que os horrores totalitários do século XX tivessem sido monstruosamente perpetrados em milhões de pessoas. Não sei se é possível entender por que tais dúvidas seriam moralmente proibidas sem a existência do Holocausto, da expurgação stalinista e do catastrófico grande salto adiante de Mao. E também não acho que seja possível responder à questão pelo pensamento. Pensar nos leva inexoravelmente ao abismo. Não funcionou com Tolstói. Pode até não ter funcionado com Nietzsche, que, pode-se dizer, pensava mais claramente do que qualquer outro na história. No entanto, se nas situações mais extremas não podemos depender do pensamento, o que nos resta? O pensamento, afinal, é a realização mais alta das realizações humanas, não é? Talvez não. Há algo que prevalece sobre o pensamento, apesar do seu poder verdadeiramente impressionante. Quando a existência se revela como existencialmente intolerável, o pensamento desmorona por si só. Nessas situações, nas profundezas, é a percepção e não o pensamento que resolve. Talvez você possa começar percebendo o seguinte: quando ama alguém, não é apesar da limitação do outro, é por causa das limitações do outro. Claro, é complicado. Você não precisa morrer de amores por cada falha, mas simplesmente aceitar. Não deve interromper sua tentativa de tornar a vida melhor, ou apenas deixar que o sofrimento exista. Porém, parece haver limites no caminho do aprimoramento, os quais talvez não queiramos ultrapassar, sob pena de sacrificarmos nossa própria humanidade. É claro, uma coisa é dizer: o ser requer limites, e continuar a vida feliz quando o sol está brilhando e seu pai não tem Alzheimer, seus filhos estão felizes e seu casamento feliz. Mas e quando as coisas dão errado? Desintegração e dor. Micaela passou muitas noites em claro sofrendo com a dor. Quando seu avô veio nos visitar, deu para ela alguns comprimidos de seu Tylenol 3S, que contém codeína. Assim, ela conseguia dormir. Mas não por muito tempo. Nossa reumatologista, muito prestativa na remissão de Micaela, chegou ao limite de sua coragem ao lidar com a dor de nossa filha. Ela já havia prescrito opiáceos a uma jovem que acabou ficando viciada. Ela jurou que nunca mais faria isso. E disse: já tentaram ibuprofeno? Foi naquele momento que Micaela aprendeu que os médicos não sabem de tudo. Para ela, o ibuprofeno era uma migalha de pão para alguém faminto. Conversamos com outro médico. Ele ouviu atentamente e depois ajudou Micaela. Primeiro prescreveu Tylenol 3S, a mesma medicação que o avô havia compartilhado por um tempo. Isso foi corajoso. Os médicos enfrentam muita pressão para que evitem prescrever opiáceos, ainda mais para crianças. Mas eles funcionam. Porém, pouco tempo depois o Tylenol já não era suficiente. Ela começou a tomar oxicodona, um opiáceo vulgarmente conhecido como a heroína caipira. Controlou a dor dela, mas gerou outros problemas.
Tammy levou Micaela para almoçar uma semana após ela começar a tomar esse remédio. Parecia que ela estava bêbada. A fala estava enrolada. A cabeça dela balançava. Isso não era bom. Minha cunhada é enfermeira de cuidados paliativos. Ela achava que poderíamos adicionar Ritalina à oxicodona, uma anfetamina que é geralmente usada para crianças hiperativas. A Ritalina deixou a Micaela alerta novamente e tinha uma certa função de aliviar a dor. É muito bom saber disso ao cuidar de alguém que enfrenta um terrível sofrimento. Porém, a dor dela se tornou cada vez mais excruciante. Ela começou a cair. Depois, seu quadril travou de novo, dessa vez no metrô, em um dia em que as escadas rolantes não estavam funcionando. O namorado dela a carregou pelas escadas e tomaram um táxi para casa. O metrô já não era mais um meio de transporte confiável. Em março daquele ano, compramos uma scooter de 50 cilindradas para Micaela. Era perigoso deixá-la pilotar, mas também era perigoso para ela perder toda a sua liberdade. Escolhemos o primeiro perigo. Ela passou no teste de habilitação, o que a concedeu o direito de pilotar o veículo durante o dia. Em alguns meses, ela poderia ter sua habilitação definitiva. Em maio, seu quadril foi substituído. O cirurgião também pôde ajustar uma diferença do comprimento pré-existente em sua perna. O osso também havia necrosado. Havia apenas uma sombra no raio-x. Sua tia e seus avós vieram para vê-la. Tivemos alguns dias melhores, porém, imediatamente após a cirurgia, Micaela foi colocada em um centro de reabilitação para adultos. Ela era a pessoa mais jovem ali, com cerca de 60 anos de diferença em relação aos outros. Sua companheira de quarto, uma senhora muito neurótica, não deixava ninguém apagar as luzes, nem mesmo à noite. Não conseguia ir ao banheiro sozinha e tinha de usar um urinol. Ela não suportava que a porta do quarto fosse fechada e era bem ao lado da central dos enfermeiros, com alarmes tocando sem parar e conversas em voz alta. Ninguém dormia ali, exatamente onde era necessário dormir. Visitantes não eram permitidos após as 7 horas da noite. O fisioterapeuta, por causa dele que ela estava ali, estava de férias. E a única pessoa que a ajudou foi a zeladora, que se voluntariou para levá-la a um quarto com várias camas quando ela reclamou para a enfermeira de plantão que não conseguia dormir. Foi essa mesma enfermeira que riu ao descobrir em que quarto Micaela havia sido colocada. Ela deveria ficar lá por 6 semanas e estava só há 3 dias. Quando o fisioterapeuta voltou das férias, Micaela conseguia subir as escadas para o centro de reabilitação e executar os outros exercícios necessários muito bem. Enquanto isso, adaptamos nossa casa com os corrimãos necessários. Então a levamos para casa. A cirurgia e toda aquela dor, ela lidou com isso muito bem. Aquele centro de reabilitação deplorável? Isso produziu sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Em junho, Micaela começou a fazer aulas de moto na autoescola para poder continuar a usar sua scooter legalmente. Ficamos todos aterrorizados por essa necessidade. E se ela caísse? E se sofresse um acidente? No primeiro dia, ela treinou em uma moto mesmo. Era pesada. Ela a deixou cair várias vezes. Ela viu outro iniciante cair e sair rolando pelo chão do estacionamento onde o curso ocorria. Na manhã do seu segundo dia de aula, ela estava com medo de voltar. Não queria sair da cama. Conversamos durante um bom tempo e decidimos em conjunto que ela deveria pelo menos ir de carro com o Tammy até o lugar onde as aulas aconteciam. Se ela não conseguisse lidar com isso, poderia ficar no carro até que o curso terminasse. No caminho, sua coragem retornou. Quando ela recebeu o certificado, todas as outras pessoas do curso se levantaram e a aplaudiram.
mas então seu tornozelo direito se quebrou em várias partes. Os médicos dela queriam unir os ossos maiores que foram afetados em uma peça só, mas isso faria com que os outros ossos menores em seu pé, que agora sofriam uma pressão maior, se deteriorassem. Talvez isso seja tolerável quando você está com 80 anos, embora não seja nada fácil também. Mas não é uma boa solução quando se é adolescente. Insistimos para fazerem uma substituição artificial, embora a tecnologia fosse nova. Havia uma lista de espera de 3 anos. Não era possível esperar. Seu tornozelo precário provocava muito mais dores do que seu quadril frágil. Certa noite ela ficou instável e ilógica. Eu não a conseguia acalmar. Sabia que ela estava no limite. Dizer que isso é estressante é o mesmo que não dizer quase nada. Passamos semanas e depois meses investigando desesperadamente todos os recursos disponíveis para a substituição, tentando avaliar qual seria o mais adequado. Procuramos a possibilidade de uma cirurgia mais rápida em todos os lugares: Índia, China, Espanha, Reino Unido, Costa Rica e Flórida. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde da província de Ontário. Eles foram muito prestativos. Localizaram um especialista do outro lado do país, em Vancouver. O tornozelo da Micaela foi substituído em novembro. Após a cirurgia, ela estava em estado absoluto de agonia. O pé dela havia sido mal posicionado. O gesso comprimia a pele contra o osso. Na clínica, recusavam-se a dar oxicodona em doses suficientes para controlar a dor. Ela já havia desenvolvido uma alta tolerância devido ao uso anterior. Quando retornou para casa com menos dores, Micaela começou a diminuir o uso dos opiáceos. Ela odiava tomar oxicodona, apesar de sua evidente utilidade. Ela dizia que o medicamento deixava sua vida cinza. Talvez isso fosse bom, considerando as circunstâncias. Ela parou de tomá-lo o mais rápido possível. Ela sofreu de abstinência por meses, com sudorese noturna e formigamentos, a sensação de formigas subindo e descendo por sua pele. Ela não conseguia sentir qualquer prazer. Esse foi outro efeito da abstinência do opiáceo. Durante uma boa parte desse período, ficamos esgotados. As exigências do dia a dia não param só porque você foi atingido por uma catástrofe. Tudo o que faz no cotidiano ainda tem de ser feito. Então, como lidar com isso? Aqui estão algumas coisas que aprendemos. Reserve um tempo para conversar e pensar sobre a doença ou qualquer outra crise e como deve lidar com ela a cada dia. Não fale ou pense sobre ela de qualquer forma. Se não limitar seu efeito, você ficará exausto e tudo começará a desmoronar, e isso não ajuda em nada. Você está em uma guerra, não em uma batalha, e uma guerra é composta por várias batalhas. Você deve estar bem em todas elas. Quando surgirem preocupações relacionadas com a crise em outros momentos, lembre-se de que você pensará nelas durante o período reservado para tal. Isso geralmente funciona. As partes do nosso cérebro que geram a ansiedade estão mais interessadas no fato de haver um plano do que em seus detalhes. Esse momento reservado não deve ocorrer no fim da tarde ou à noite, porque senão você não conseguirá dormir. E se não conseguir dormir, tudo vai desmoronar ainda mais rápido. Mude a unidade de tempo que você usa para marcar sua vida. Quando o sol estiver brilhando, os tempos forem bons e as colheitas abundantes, você pode fazer planos para o mês seguinte, ano seguinte e para os próximos 5 anos. Você pode até sonhar com uma década de antecedência, mas não pode fazer isso quando sua perna estiver presa na boca de um jacaré. Basta a cada dia seu próprio mal. É o que diz Mateus capítulo 6, versículo 34.
Esse verso geralmente é interpretado como viva o presente sem se importar com o amanhã. Mas não é o que ele significa. Essa orientação deve ser interpretada no contexto do Sermão da Montanha, do qual o verso faz parte. Esse sermão destila os 10 não farás dos mandamentos de Moisés em um único farás. Cristo ordena seus seguidores a depositarem sua fé no reino celestial de Deus e na verdade. E isso é um ato de coragem. Aspire alto, como Gepeto, criador do Pinóquio. Faça um desejo para uma estrela e depois haja corretamente, de acordo com essa aspiração. Uma vez que esteja alinhado com os céus, poderá se concentrar no dia. Tenha cuidado. Coloque as coisas que pode controlar em ordem. Arrume o que está desorganizado e deixe o que está bom melhor. Se você for cuidadoso, conseguirá lidar com isso. As pessoas são muito fortes. Podem sobreviver a muita dor e perdas. Porém, para perseverar, elas devem ver o bem no ser. Se não conseguirem isso, estarão verdadeiramente perdidas. Para perseverar, deve-se ver o bem no ser. Se não conseguirmos isso, estaremos verdadeiramente perdidos. Os cães, de novo, mas, finalmente, os gatos. Os cães são como as pessoas. Eles são amigos e aliados dos seres humanos. São sociais, hierárquicos e domesticáveis. Estão felizes na base da pirâmide familiar. Retribuem a atenção que recebem através da lealdade, admiração e amor. Os cães são tudo de bom. No entanto, os gatos são independentes. Não são sociáveis ou hierárquicos, apenas casualmente. São apenas semi-domesticáveis. Eles não aprendem truques como os cães. São amigáveis nos próprios termos. Os cães foram domados, mas os gatos tomaram uma decisão. Parecem dispostos a interagir com as pessoas por algum motivo estranho que só eles sabem. Para mim, os gatos são uma manifestação da natureza, do ser, de uma forma quase pura. Além disso, eles são uma forma do ser que olha o ser humano com aprovação. Quando você encontra um gato na rua, muitas coisas podem acontecer. Se vejo um à distância, por exemplo, meu lado mal fica com vontade de fazer um som bem alto, com os dentes de cima rangendo os dentes de baixo. Aqui o autor fala mordendo o lábio inferior, fazendo um som de P e F. Na minha experiência, esse som não leva a nada, mas o sim. Enfim, uma nota particular minha, de quem tem gatos, 2, em casa. Esse som fará com que o gato nervoso fique com o pelo todo eriçado e se posicione de lado para que aparente ser maior. Talvez eu não devesse me divertir às custas dos gatos, mas é difícil resistir. O simples fato de que podemos os assustar é uma das melhores coisas sobre eles, assim como o fato de que ficam instantaneamente decepcionados e envergonhados pelo exagero da própria reação. Porém, quando estou devidamente sob controle, abaixo-me e chamo o gatinho para que possa acariciá-lo. Às vezes ele foge. Em outras, ele me ignora completamente, já que é um gato. Porém, algumas vezes o gato vem até mim, esfrega sua cabeça na minha mão e fica feliz com o carinho. Às vezes, ele até fica de barriga para cima, arqueando suas costas no chão de concreto sujo, apesar de os gatos geralmente morderem e arranharem até uma mão amiga quando estão nessa posição.
Na casa em frente à minha tem uma gata chamada Ginger. É uma gata siamesa, muito bonita, calma e segura de si. Ela tem uma baixa pontuação no índice Big Five e no traço de neuroticismo, que é um indicador de ansiedade, medo e dor emocional. Ela não fica incomodada com os cães. Nosso cão Cico é o amigo dela. Às vezes, quando a chamamos, e às vezes por vontade própria, Ginger cruza a rua correndo, com a cauda para cima, apenas a pontinha enrolada. Ela rola no chão, virando de barriga diante de Cico, que fica balançando o rabo todo feliz. Na sequência, se ela tiver vontade, pode ser que venha nos fazer uma visita de meio minuto. É uma pausa muito boa. É uma pequena luz a mais em um dia bom e um pequeno alívio em um dia ruim. Se você prestar bastante atenção, mesmo em um dia ruim, pode ter a felicidade de se deparar com pequenas oportunidades exatamente como essa. Pode ser que você veja uma garotinha dançando na rua porque está vestida de bailarina. Talvez tome um bom café em um estabelecimento que realmente se importa com os clientes. Ou ainda, você pode reservar 10 ou 20 minutos para fazer alguma coisa boba que o distraia ou lhe recorde de que você pode rir do absurdo da existência. Pessoalmente, gosto de assistir a um episódio de Os Simpsons em velocidade 1.5, mais rápido do que o normal. O mesmo número de risadas em 2/3 do tempo. E talvez, quando estiver caminhando de cabeça cheia, apareça um gatinho. E se prestar atenção nele, terá então um lembrete durante apenas 15 segundos de que a maravilha do ser pode compensar o sofrimento que o acompanha de forma inseparável. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. PS. Logo após ter escrito este capítulo, o cirurgião de Micaela disse que seu calcanhar artificial teria de ser removido e seu calcanhar unificado. As coisas caminhavam para a amputação. Ela enfrentava dores havia 8 anos, desde a cirurgia de substituição, e sua mobilidade ainda era bastante prejudicada, embora um pouco melhor agora. 4 dias depois, ela começou com um novo fisioterapeuta. Ele era um cara grande, forte e atencioso. Havia se especializado em tornozelos no Reino Unido, em Londres. Ele comprimiu o tornozelo dela com as mãos durante 40 segundos, enquanto ela mexia o pé para trás e para frente. Ela nunca chora na frente da equipe médica, mas naquele dia ela explodiu em prantos. O joelho se alinhou. Agora, ela consegue caminhar longas distâncias e andar devagarinho descalça. O músculo da panturrilha da perna afetada está crescendo novamente. Ela está com muito mais flexão na articulação artificial. Este ano, ela se casou e teve uma filha, Elizabeth, batizada em homenagem à falecida mãe de minha esposa. As coisas estão bem. Por hora. Encerramento. O que farei com minha recém-adquirida caneta de luz? No fim de 2016, viajei para o norte da Califórnia para me encontrar com um amigo e parceiro de negócios. Passamos a noite pensando e conversando. A certa altura, ele tirou uma caneta do seu paletó e fez algumas anotações. Ela era equipada com um LED e emitia uma luz na ponta, para escrever no escuro. Outra bugiganga, pensei. Porém, mais tarde, em um estado mental mais metafórico, fiquei impressionado com a ideia de uma caneta de luz. Havia algo simbólico sobre ela, algo metafísico. Estamos todos na escuridão, afinal, a maior parte do tempo. Poderíamos todos aproveitar algo escrito com luz para guiar nosso caminho. Eu lhe disse que queria escrever algumas coisas. Enquanto estávamos sentados conversando, perguntei se me daria a caneta de presente. Quando ele a entregou para mim, senti-me exageradamente feliz. Agora eu poderia escrever palavras iluminadas na escuridão.
Obviamente, era importante fazer isso de forma apropriada. Então disse a mim mesmo, com toda a seriedade possível: o que farei com minha recém-adquirida caneta de luz? Há 2 versos no Novo Testamento que dizem respeito a essas coisas. Tenho pensado muito neles. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. À primeira vista, isso não parece nada além de uma demonstração de magia da oração, no sentido de rogar a Deus para conseguirmos favores. Mas Deus, independentemente do que ou quem possa ser, não é apenas um concessor de desejos. Quando tentado pelo próprio diabo, no deserto, como vimos na regra 7ª, busque o que é significativo, não o que é conveniente, mesmo o próprio Cristo não estava disposto a chamar seu Pai para obter um favor. Além disso, todos os dias, preces de pessoas desesperadas ficam sem respostas. Talvez isso ocorra porque os questionamentos que elas contêm não tenham sido construídos da forma adequada. Talvez não seja sensato pedir que Deus quebre as leis da física sempre que cairmos pelo caminho ou cometermos algum erro grave. Talvez, nessas ocasiões, não possamos simplesmente colocar a carroça na frente dos bois, desejando que o problema seja resolvido de alguma maneira mágica. Em vez disso, poderíamos perguntar o que podemos fazer no momento para aumentar nossa determinação e força de caráter e encontrar a força para seguir em frente. Poderíamos perguntar o que podemos fazer no momento para aumentar nossa determinação e força de caráter e encontrar a força para seguir em frente. Talvez pudéssemos pedir para ver a verdade. Durante muitas ocasiões, em nossos quase 30 anos de casamento, minha esposa e eu tivemos desentendimentos, às vezes bem sérios. Nossa unidade parecia estar quebrada a um nível profundo e desconhecido, e não conseguíamos resolver essa ruptura facilmente através do diálogo. Pelo contrário, ficávamos presos em brigas emocionais, cheias de raiva e ansiedade. Fizemos um acordo de que sempre que essas circunstâncias aparecessem, nos afastaríamos por um momento. Ela iria para um quarto e eu para outro. Isso geralmente era difícil, porque é duro sair no calor de uma briga, quando a raiva cria o desejo de derrotar e vencer. Porém, parecia ser o melhor a se fazer sob pena de sofrer as consequências de uma disputa que ameaçava sair do nosso controle. Sozinhos, tentando nos acalmar, nos fazíamos a mesma pergunta: o que cada um de nós fez para contribuir com a situação que criou nossa briga? Mesmo que pequeno, mesmo que distante, cada um de nós cometeu algum tipo de erro. Depois nos reuníamos e partilhávamos os resultados da nossa pergunta. Meu erro foi... O problema de se fazer essa pergunta é que você deve realmente querer a resposta. E o problema com isso é que você não vai gostar da resposta. Quando estamos discutindo com alguém, queremos estar certos e que a outra pessoa esteja errada. Assim, é o outro que tem que sacrificar algo e mudar, não você. O que é mais desejável? Se você estiver errado e tiver que mudar, será preciso reconsiderar a si mesmo, as memórias do passado, a maneira de estar no presente e os planos para o futuro. Então, deve decidir melhorar e descobrir como fazê-lo. Depois, deve colocar tudo em prática de verdade. E isso é exaustivo. Demanda uma repetição de hábitos para testar as novas percepções
e transformar as novas ações em rotina. É muito mais fácil simplesmente não reconhecer, não admitir e não se engajar. É muito mais fácil desviar sua atenção da verdade e permanecer deliberadamente cego. No entanto, é nessa altura que você deve decidir se quer estar certo ou se quer ter paz. Você deve decidir se quer insistir sobre a exatidão absoluta do seu ponto de vista ou se vai ouvir e negociar. Não se ganha a paz por estar certo. Seu único ganho é estar certo enquanto seu parceiro é errado, derrotado e errado. Faça isso 10.000 vezes e seu casamento acaba. Ou você vai preferir que acabe. Escolher a alternativa, buscar a paz, significa ter que decidir que quer a resposta mais do que estar certo. Essa é a porta de saída da prisão das suas preconcepções teimosas. Isso significa verdadeiramente seguir o princípio da regra segunda. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Minha esposa e eu aprendemos que se fizermos essa pergunta e genuinamente desejarmos a resposta, não importa o quão infame, terrível e vergonhosa possa ser, surgirá das profundezas de nossa mente alguma lembrança de algo idiota e errado que fizemos em algum ponto de um passado geralmente não tão distante. Então, pode voltar ao seu parceiro e revelar por que você é idiota, pedir desculpas sinceras, e a outra pessoa pode fazer o mesmo e pedir desculpas sinceras. E assim, os dois idiotas poderão conversar novamente. Talvez isso seja a verdadeira oração. A pergunta: o que fiz de errado? E o que posso fazer agora para deixar as coisas pelo menos um pouquinho melhores? Mas seu coração deve estar aberto à terrível verdade. Você deve estar receptivo àquilo que não quer ouvir. Quando decide aprender com seus erros para que sejam retificados, você abre uma linha de comunicação com a fonte de todos os pensamentos reveladores. Talvez seja a mesma coisa que consultar sua consciência. Talvez seja a mesma coisa, de alguma forma, que argumentar com Deus. Foi com esse espírito e com alguns papéis à minha frente que me fiz a pergunta: o que farei com minha recém-adquirida caneta de luz? Perguntei com o desejo de realmente saber a resposta. Esperei por uma. Estava tendo uma conversa com dois elementos diferentes de mim mesmo. Estava verdadeiramente pensando, ou escutando, no sentido descrito na regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Essa regra pode ser aplicada para os outros assim como para si mesmo. Fui eu, é claro, que fiz a pergunta, e fui eu, é claro, que a respondi. Mas esses dois eus não eram o mesmo. Não sabia qual seria a resposta. Estava esperando que ela aparecesse no teatro da minha imaginação. Estava esperando as palavras surgirem do nada. Como pode uma pessoa elaborar algo e se surpreender com o resultado? Como pode não saber o que pensa? De onde vêm os novos pensamentos? Quem ou o que os pensa? Uma vez que havia ganhado há pouco uma caneta de luz capaz de escrever palavras iluminadas na escuridão, queria fazer o melhor que pudesse com ela. Então fiz a pergunta certa e quase imediatamente a resposta se revelou. Escreva as palavras que você quer que sejam inscritas em sua alma. Escrevi isso. Parecia muito bom. Um pouco romântico demais, concordo, mas estava no espírito do jogo. Então subi à aposta. Decidi fazer a mim mesmo as perguntas mais difíceis que poderia imaginar e esperar as respostas. Se você tem uma caneta de luz, afinal, deveria usá-la para responder as perguntas difíceis. Essa foi a primeira. O que farei amanhã?
resposta veio: o maior bem possível no menor período de tempo. Isso foi satisfatório também. Combinar um objetivo ambicioso com as demandas de eficiência máxima. Um desafio digno. A segunda pergunta foi na mesma linha. O que farei no ano que vem? Tentar garantir que o bem que fizer naquele momento seja excedido apenas pelo que farei no ano posterior. Uma resposta sólida também. Uma bela extensão das ambições detalhadas na anterior. Contei ao meu amigo que estava tentando um experimento sério com a caneta que havia me dado. Perguntei se poderia ler o que havia escrito até então em voz alta. As perguntas e as respostas tocaram fundo nele também. Isso foi bom. Foi o estímulo para continuar. A próxima pergunta encerrou a primeira rodada. O que farei da minha vida? Mirar no paraíso e concentrar-me no hoje. Sabia o que isso significava. É o que Gepeto faz no filme Pinóquio, da Disney, quando faz um pedido a uma estrela. O escultor ancião ergue seus olhos para aquele diamante reluzente bem acima do mundo ordinário das preocupações humanas diárias e articula seu desejo mais profundo, que a marionete que havia criado perdesse as cordas através das quais é manipulada e se transformasse em um garoto de verdade. Essa também é a mensagem central do Sermão da Montanha, como vimos na regra 4ª. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, mas que vale a pena repetir aqui, abre aspas. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículos 28 a 34. O que tudo isso quer dizer? Oriente-se corretamente. Depois, e apenas depois, concentre-se no dia. Direcione sua visão para o bem, o bonito, o belo e a verdade. Depois, foque-a cuidadosamente nas preocupações de cada momento. Foque continuamente o paraíso enquanto trabalha diligentemente na terra. Assim, cuide atentamente do futuro enquanto cuida atentamente do presente e terá a melhor chance de aperfeiçoar os dois. Passei então a aplicar o uso do tempo em meus relacionamentos com as pessoas. Escrevi e li as perguntas e respostas para meu amigo. O que farei para minha esposa? Trate-a como se fosse a Santa Mãe de Deus, para que possa dar à luz o herói redentor do mundo. O que farei para minha filha? Dê suporte, escute, proteja-a, treine sua mente e diga-lhe que está tudo bem se quiser ser mãe. O que farei para meus pais? Haja de tal modo que suas ações justifiquem todo o sofrimento que suportam.
que farei para meu filho? Encoraje-o a ser um verdadeiro filho de Deus. Honrar sua esposa como a mãe de Deus é reconhecer e apoiar o elemento sagrado do papel dela como mãe, não apenas dos seus filhos, mas como tal. Uma sociedade que se esquece disso não consegue sobreviver. A mãe de Hitler deu Hitler à luz e a mãe de Stalin deu Stalin à luz. Será que faltou algo em seus relacionamentos essenciais? É provável que sim, dada a importância do papel materno na formação da confiança, para citar apenas um único exemplo crucial. Talvez a importância de seus deveres maternos e relacionamentos com seus filhos não tenha sido adequadamente enfatizada. Talvez o que essas mulheres faziam em seus contextos maternos não fosse adequadamente reconhecido pelo marido, pelo pai e pela sociedade. Quem, então, uma mulher poderia criar se tivesse sido tratada corretamente, com honra e cuidado? Afinal de contas, o destino do mundo repousa em cada novo infante, pequeno, frágil e ameaçado, mas, em tempo, capaz de pronunciar as palavras e realizar os feitos que mantêm o equilíbrio delicado e eterno entre o caos e a ordem. Dar suporte à minha filha, isso significa encorajá-la em tudo o que quiser fazer corajosamente, mas incluir nisso uma apreciação genuína por sua feminilidade, reconhecer a importância de ter uma família e filhos e resistir à tentação de menosprezar ou desvalorizar esse aspecto em relação à realização das ambições pessoais ou da carreira. Não é à toa que a representação da Santa Mãe e seu filho é uma imagem divina, como falamos há pouco. As sociedades que deixam de honrar essa imagem, que param de ver a importância fundamental e transcendental dessa relação, também deixam de existir. Agir para justificar o sofrimento dos seus pais é recordar todos os sacrifícios que todos os outros que vieram antes de você, não apenas seus pais, fizeram por você durante todo o decorrer do terrível passado, agradecer todo o progresso que foi feito até aqui e agir de acordo com essa memória e gratidão. As pessoas se sacrificaram imensamente para trazerem o que temos agora à existência. Em muitos casos, elas literalmente morreram por isso, e devemos agir com respeito por esse fato. Encorajar meu filho a ser um verdadeiro filho de Deus, isso significa querer que ele faça o que é certo, acima de tudo, e se esforçar para apoiá-lo enquanto ele o faz. Isso é, penso, parte da mensagem sacrificial. Valorizar e apoiar o comprometimento do seu filho com o bem transcendente acima de todas as coisas, incluindo seu progresso mundano, digamos, e sua segurança, e talvez até sua vida. Continuei a fazer perguntas. As respostas vinham em segundos. O que farei para o estranho? Convidá-lo para minha casa e tratá-lo como o irmão para que ele se torne um. Isso quer dizer estender a mão da confiança para alguém de modo que a melhor parte dele possa emergir e fazer o mesmo. Isso significa manifestar a hospitalidade sagrada que faz com que a vida entre aqueles que ainda não se conhecem seja possível. O que farei para uma alma caída? Ofereça a mão genuína e cautelosamente, mas não se junte a ela em seu atoleiro. É um bom resumo do que vimos na regra 3ª. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Isso é uma ordem para se abster tanto de lançar pérolas aos porcos quanto de camuflar seu vício com a virtude. O que farei para o mundo? Conduzir a mim mesmo de maneira que o ser seja mais valioso do que o não ser.
Haja de modo que você não fique mais amargo e corrupto pela tragédia da existência. Essa é a essência da regra primeira: costas eretas, ombros para trás. Confronte a incerteza do mundo voluntariamente, com fé e coragem. Como vou ensinar as pessoas? Compartilhando com elas as coisas que considero verdadeiramente importantes. Essa é a regra oitava. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. É buscar a sabedoria, destilar essa sabedoria em palavras e dizê-las de modo significativo, com preocupação e cuidados genuínos. Isso tudo é relevante também para a próxima questão e resposta. O que farei para uma nação destroçada? Una-a novamente com as cuidadosas palavras da verdade. A importância desse conselho tornou-se mais clara ao longo dos últimos anos. Estamos nos dividindo, polarizando e caminhando em direção ao caos. Sob tais condições, é necessário, se quisermos evitar a catástrofe, que cada um de nós coloque a verdade à frente, como a vemos, não os argumentos que justificam nossas ideologias, não as maquinações que promovem nossas ambições, mas a verdade nua e crua de nossa existência, revelada para que os outros vejam e contemplem, para que encontremos um consenso e continuemos juntos. O que farei para Deus, meu Pai? Sacrificar tudo o que valorizo para uma perfeição ainda maior. O que farei para Deus, meu Pai? Sacrificar tudo o que valorizo para uma perfeição ainda maior. Deixe a lenha morta queimar de modo que o novo crescimento prevaleça. Essa é a terrível lição de Caim e Abel, que foi detalhada no debate sobre o significado presente na regra 7ª. O que farei para um mentiroso? Deixe-o falar, para que revele a si mesmo. A regra 9ª, escutar novamente, é relevante aqui, assim como outra seção do Novo Testamento, abre aspas, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Mateus capítulo 7, versículo 16 e 20. A podridão deve ser revelada antes que algo são possa ser posto em seu lugar, como também foi indicado na elaboração da regra 7ª. E tudo isso é pertinente para compreendermos a próxima questão e sua resposta. Como lidarei com o iluminado? Substituindo-o pelo verdadeiro buscador da iluminação. O iluminado não existe. Existe apenas aquele que está buscando mais iluminação. O ser apropriado é um processo, não um estado, uma jornada e não um destino. É a transformação contínua do que você sabe através do encontro com o que você não sabe, em vez de agarrar-se desesperadamente à certeza que, em qualquer caso, é eternamente insuficiente. Isso considera a importância da regra 4ª. Compare a si mesmo. Sempre coloque aquilo no que está se tornando acima do seu ser atual. Sempre coloque aquilo em que está se tornando acima do seu ser atual. Isso quer dizer que é necessário reconhecer e aceitar sua insuficiência para que ela possa ser continuamente retificada. Isso é certamente doloroso, mas é um bom negócio.
As próximas perguntas criaram mais um grupo coerente, dessa vez com o foco na ingratidão. O que farei quando menosprezar o que tenho? Lembre-se daqueles que não têm nada e esforce-se para ser agradecido. Faça um balanço do que está bem à sua frente. Considere a regra 12. Acaricie um gato quando encontrar um na rua, que não é exatamente sobre gatos. Considere também que você pode estar travado em seu progresso não porque lhe faltem oportunidades, mas porque você tem sido arrogante demais para empregar o que está à sua frente. Considere também que você pode estar travado em seu progresso não porque lhe faltem oportunidades, mas porque você tem sido arrogante demais para empregar o que já está à sua frente. É a regra 6ª. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Conversei recentemente com um jovem a respeito dessas coisas. Ele raramente viajava sem sua família e nunca havia saído do seu estado, mas viajou para Toronto para assistir a uma das minhas palestras e depois vir à minha casa. Ele havia se isolado severamente no curto prazo de sua vida até o momento e estava muito atormentado pela ansiedade. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele mal podia falar. No entanto, no ano anterior, ele havia se determinado a fazer alguma coisa a respeito disso. Começou por aceitar o humilde trabalho de lavador de pratos. Decidiu fazer esse trabalho bem, quando poderia ter decidido fazê-lo de qualquer maneira. Com inteligência suficiente para ficar amargurado por um mundo que não reconhecia seus talentos, ele decidiu então aceitar, com a humildade genuína que é verdadeira precursora da sabedoria, qualquer oportunidade que pudesse encontrar. Agora, já tinha um pouco de dinheiro. Não muito, porém mais do que nada. E ele lutou por isso. Agora estava confrontando o mundo social e beneficiando-se do conflito decorrente. Abre aspas. O conhecimento frequentemente resulta de conhecer os outros, mas o homem que está desperto viu a pedra bruta. Outros podem ser dominados pela força, mas dominar a si mesmo exige o tal. Aquele que possui muitos bens materiais pode ser descrito como rico, porém aquele que sabe que tem o suficiente e está em unidade com o tal, pode ter o suficiente dos bens materiais, assim como ter seu próprio ser. Fecha aspas. Enquanto meu visitante, ainda ansioso, mas autotransformador e determinado, continuar nesse caminho atual, ele se tornará muito mais competente e realizado, e não vai demorar muito. Mas isso só é possível porque ele aceitou seu estado humilde e foi agradecido o suficiente para tomar o primeiro passo para sair dessa condição de forma igualmente humilde. Isso é muito melhor do que esperar continuamente pela chegada mágica de Godot. Aqui o autor faz referência ao Esperando Godot, uma dramaturgia de Beckett. Isso é muito melhor do que uma existência imutável, estática e arrogante, enquanto os demônios de raiva, ressentimento e uma vida não vivida se aglomeram ao redor. Isso é muito melhor do que uma existência imutável, estática e arrogante, enquanto os demônios de raiva, ressentimento e uma vida não vivida se aglomeram ao redor. O que farei quando a cobiça me consumir? Lembrarei que é realmente melhor dar do que receber. O mundo é um fórum para compartilharmos e negociarmos. É a regra 7ª, novamente. E não uma casa do tesouro para ser saqueada. Dar é fazer o que puder para deixar as coisas melhores. O bem nas pessoas reagirá a isso e o apoiará, imitará, multiplicará, retornará e promoverá
para que tudo melhore e caminhe para frente? O que farei quando destruir meus rios? Busque pela água viva e deixe-a purificar a terra. Achei que essa pergunta, bem como sua resposta, foi especialmente inesperada. O que farei quando destruir meus rios? Busque pela água viva e deixe-a purificar a terra. Parece estar mais associada com a regra sexta: deixe sua casa. Talvez nossos problemas ambientais não sejam mais bem considerados de forma técnica. Pode ser que o sejam psicologicamente. Quanto mais as pessoas resolverem os próprios problemas, mais responsabilidades assumirão pelo mundo ao seu redor e mais problemas serão resolvidos por elas. É melhor governar o próprio espírito do que uma cidade, diz o ditado. É mais fácil subjugar um inimigo de fora do que um de dentro. Talvez o problema ambiental seja essencialmente espiritual. Se nos colocarmos em ordem, pode ser que façamos o mesmo com o mundo. É claro, o que mais um psicólogo pensaria? A próxima sequência está associada com a reação correta para a crise e a exaustão. O que farei quando meu inimigo for bem-sucedido? Mire um pouco mais alto e seja agradecido pela lição. Voltando a Mateus, abre aspas, vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Fecha aspas. Capítulo 5, versículos 43 a 45. O que isso quer dizer? Aprenda com o sucesso dos seus inimigos. Ouça, regra nona, as críticas deles para colher quaisquer fragmentos de sabedoria da oposição deles que puder incorporar para a sua melhoria. Adote como sua ambição a criação de um mundo em que aqueles que trabalham contra você vejam a luz, despertem e sejam bem-sucedidos, de forma que o bem que você mira os inclua também. O que farei quando estiver cansado e impaciente? Aceitar agradecidamente a mão que se estende para me ajudar. Isso tem dois significados. É uma ordem para, em primeiro lugar, perceber a realidade das limitações do ser individual e, em segundo, aceitar e ser agradecido pelo apoio dos outros, família, amigos, conhecidos e estranhos também. A exaustão e a impaciência são inevitáveis. Há muito para ser feito e pouco para tanto, e pouco tempo para tanto. Porém, não precisamos lutar sozinhos. E bons resultados são colhidos quando distribuímos responsabilidades, unimos esforços e compartilhamos os créditos de um trabalho produtivo e significativo. O que farei com a realidade do envelhecimento? Substituir o potencial da minha juventude com as realizações da minha maturidade. Isso ecoa novamente a discussão sobre a amizade que permeia a regra terceira, e a história do julgamento e da morte de Sócrates, que podem ser resumidas da seguinte forma: uma vida vivida em sua totalidade justifica as próprias limitações. Uma vida vivida em sua totalidade justifica as próprias limitações. O jovem sem conquistas tem suas possibilidades para comparar as realizações dos anciãos. Não fica claro se isso é necessariamente um mau negócio para qualquer um dos dois,
abre aspas, um homem velho é apenas uma ninharia, fecha aspas, escreveu Yeats. Abre aspas, trapos numa bengala à espera do final. A menos que a alma aplauda, cante e ainda ria sobre os farrapos do seu hábito mortal. Fecha aspas. O que farei perante a morte de um filho meu? Abraçar meus outros entes queridos e curar sua dor. É necessário ser forte em face da morte, porque ela é inerente à vida. É por esse motivo que digo aos meus alunos: busquem ser aquela pessoa no funeral do seu pai, a quem todos os outros buscarão para se confortar em sua dor e tristeza. Essa é uma ambição nobre e digna. Força diante da adversidade. Isso é bem diferente do desejo por uma vida sem problemas. O que farei quando chegar ao próximo momento extremo? Concentrar minha atenção no próximo passo correto que devo dar. O dilúvio está chegando. O dilúvio está sempre chegando. O Apocalipse está sempre pairando sobre nossas cabeças. É por isso que a história de Noé é arquetípica. As coisas desmoronam e o centro cede. Reforçamos isso na discussão da regra 10ª. Seja preciso no que diz. Quando tudo se tornar caótico e incerto, tudo o que resta para o guiar pode ser o caráter que você construiu previamente ao aspirar mais e se concentrar no momento presente. Se fracassou na construção do seu caráter, fracassará no momento da crise. E então, que Deus o proteja. Essa última sequência, na minha opinião, contém as perguntas mais difíceis de todas que fiz naquela noite. A morte de um filho é possivelmente a pior das catástrofes. Muitos relacionamentos não sobrevivem a essa tragédia. Porém, a dissolução em face de um horror assim não é inevitável, embora seja compreensível. Já vi pessoas fortalecerem imensamente os laços de família restantes quando alguém próximo morre. Vi como eles se voltaram àqueles que permaneceram e redobraram seus esforços para se conectarem com eles e os apoiarem. Por causa disso, todos reconquistaram pelo menos um pouquinho daquilo que foi destroçado pela morte. Sendo assim, precisamos nos comiserar em nossos sofrimentos. Precisamos nos unir em face da tragédia da existência. Nossas famílias podem ser a sala de estar com a lareira aconchegante, acolhedora e calorosa, enquanto as tempestades do inverno assolam lá fora. A percepção aumentada da fragilidade e da mortalidade produzida pela morte pode aterrorizar, amargurar e separar, mas pode também despertar. Ela pode relembrar àqueles que estão de luto que não deixem que as pessoas que os amam, passem despercebidas. Uma vez fiz uns cálculos assustadores sobre meus pais, que estão na casa dos 80 anos. Foi um exemplo de odiada aritmética que encontramos na discussão da regra 5ª. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E olhei atentamente as equações para que ficasse apropriadamente ciente. Vejo minha mãe e meu pai cerca de 2 vezes por ano. Geralmente passamos várias semanas juntos. No intervalo entre nossas visitas, conversamos por telefone. Mas a expectativa de vida das pessoas na casa dos 80 é menor do que 10 anos. Isso quer dizer que verei meus pais, se tiver sorte, menos do que 20 e poucas vezes. Isso é algo terrível de perceber. Porém, saber disso me impede de não dar o devido valor para essas oportunidades. A próxima sequência de perguntas e respostas lida com o desenvolvimento do caráter. O que direi para um irmão sem fé? O rei dos condenados é um péssimo juiz do ser.
O que direi para um irmão sem fé? O rei dos condenados é um péssimo juiz do ser. Creio firmemente que a melhor forma de consertar o mundo, o sonho de um faz-tudo, se houver um, é consertar a si mesmo, como discutimos na regra sexta. Qualquer coisa diferente disso é presunção. Qualquer outra coisa incorre no risco de danos, como consequência de sua ignorância e falta de habilidade. Mas tudo bem. Há muito o que fazer exatamente onde você está. Afinal, suas falhas pessoais específicas afetam o mundo negativamente. Seus pecados, porque nenhuma outra palavra serviria aqui, voluntários e conscientes, tornam as coisas piores do que tem que ser. Sua inação, inércia e cinismo removem do mundo aquela parte de você que poderia aprender a aliviar o sofrimento e criar a paz. Isso não é bom. Há infinitas razões para nos desesperarmos com o mundo e nos tornarmos furiosos, ressentidos e buscarmos vingança. Deixar de fazer os sacrifícios adequados, de revelar a si mesmo, de viver e dizer a verdade, tudo isso o enfraquece. E nesse estado enfraquecido, você não conseguirá prosperar no mundo. E isso não será benefício algum para si mesmo e para os outros. Você fracassará e sofrerá de forma estúpida. Isso corromperá a sua alma. Como poderia ser diferente? A vida já é difícil o suficiente quando está tudo bem. E quando começa a ir mal? Aprendi através da dolorosa experiência que não há nada que esteja indo mal que não possa ser piorado. É por isso que o inferno é um poço sem fundo. É por isso que o inferno está associado ao pecado que acabei de mencionar. No pior dos casos, o sofrimento terrível das almas desafortunadas torna-se atribuível, por seu próprio julgamento, aos erros que cometeram conscientemente no passado, atos de traição, falsidade, crueldade, negligência, covardia e, o mais comum de todos, a cegueira proposital. Sofrer terrivelmente e saber que você mesmo é a causa, isso é o inferno. E uma vez lá, é muito fácil amaldiçoar o próprio ser. E não é de surpreender. Porém, isso não se justifica. E é por isso que o rei dos condenados é um péssimo juiz do ser. Como podemos construir a nós mesmos como pessoas com quem podemos contar nos melhores e piores momentos, na guerra e na paz? Como podemos construir em nós mesmos o tipo de caráter que não vai se juntar durante seu sofrimento e miséria com todos aqueles que habitam o inferno? As perguntas e respostas continuaram, todas pertinentes de uma forma ou de outra, as regras que eu descrevi neste livro. O que farei para fortalecer meu espírito? Não diga mentiras, nem faça o que despreza. O que farei para enobrecer meu corpo? Usá-lo apenas a serviço da minha alma. O que farei com as perguntas mais difíceis? Considere-as como o portal para o caminho da vida. O que farei com a situação do homem pobre? Batalhar através do bom exemplo para erguer seu coração abatido. O que farei quando a grande multidão tentar me seduzir? Permanecerei firme e pronunciarei minhas verdades. É isso. Ainda tenho minha caneta de luz. Nunca mais escrevi com ela. Talvez o faça novamente quando me sentir no clima,
e quando algo surgir das profundezas do meu ser. Porém, mesmo que não escreva, ela me ajudou a encontrar as palavras para encerrar este livro da maneira como deveria. Espero que tudo o que escrevi tenha sido válido para você. Espero que este livro tenha revelado coisas que você sabia que não sabia que sabia. Espero que a sabedoria ancestral que debati tenha lhe dado forças. Espero que tenha iluminado sua centelha interior. Espero que possa se fortalecer, consertar sua família e levar paz e prosperidade para sua comunidade. Espero, de acordo com a regra 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate, que você fortaleça e encoraje aqueles que estão sob seus cuidados, em vez de os proteger ao ponto de enfraquecê-los. Desejo o melhor para você e espero que possa desejar o melhor aos outros. O que você escreverá com sua caneta de luz?